Bom, nosso curso de especialização na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4, ainda sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje estarei lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos aqui a Bíblia de Jerusalém dando continuidade na tradição ou na tradução que fala do Espírito de santidade. Nós vimos na aula passada que a tradução ecumênica brasileira ela citou segundo o Espírito Santo. Nós vamos estar utilizando hoje o livro do Dr. Lucien Serfox, tá bem? Cristo na Teologia de Paulo, página 224. Cristo e o Espírito Santo. O cristianismo primitivo sempre distinguiu o Espírito de Cristo, tá bem? Há limites para as fórmulas, há limites que as fórmulas não podem franquear. Nem tudo o que respeita a vida de Cristo e sua obra redentora pode ser atribuído ao Espírito. Pelo fato de ser o Espírito Santo sobre Cristo, dirigi-lo e iluminá-lo, não pode ser considerado elemento constitutivo de sua pessoa. Então, nós começamos aqui a falar sobre a individualidade de Jesus Cristo e a individualidade do Espírito Santo. São duas pessoas distintas. O Evangelho vai dizer para nós que desceu o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus e o conduziu. Primeiro o Espírito Santo o trouxe dos céus. O anjo falou para Maria justamente isso, que o Espírito do Senhor iria descer sobre ela. E ela seria coberta com a sombra. E depois o Espírito Santo, que trouxe o Senhor Jesus, a Bíblia diz, desceu sobre ele no dia do batismo lá na água do Jordão. Quer dizer, nós temos a distinção da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus. Da primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. Portanto, no ato do batismo você tem Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas participando do batismo de Jesus Cristo. Na vida dos cristãos, o Espírito Santo exerce uma atividade que lhe é própria, embora se refira a Cristo. Ele é a origem dos carismas, palavra grega para dons, tá bem? Então a palavra grega para dons é carismas. O Espírito Santo, ele é a origem destes carismas. Vamos lá. O que o Pai tinha de fazer, ele está fazendo. Aí o Senhor Jesus vai fazer uma distinção. Ele fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Daqui a pouco o Senhor Jesus vai falar. E o Espírito Santo, que vai ser enviado no nome dele, vai dar continuidade, vai fazer a parte dele, a obra dele. Por isso, a obra do Espírito Santo é uma e a obra do Senhor Jesus é outra. Ele vai aplicar os méritos do Senhor Jesus, vai aplicar a obra do Senhor Jesus, ele vai aplicar a graça do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo tem a sua própria missão, que não pode ser confundida com a missão do Senhor Jesus. Por exemplo, o Espírito Santo não morre na cruz. Isso aí é para dar um exemplo. O Espírito Santo, ele é aquele que nos batiza. Mas ele não batiza a gente simplesmente por si mesmo. Ele nos batiza porque o batizador com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque João Batista falou, ele vos batizará. Quem? Jesus. É ele que nos batiza com o Espírito Santo. Houve uma discussão na história da igreja que era saber o seguinte, o Espírito Santo ele procede do Pai ou do Filho? Essa foi uma discussão que varreu os séculos.
Aí surgiu uma fórmula chamada fórmula de Filioque, tá bem? Esta fórmula de Filioque, ela vai dizer para nós o seguinte, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho. Não somente do Pai, não somente do Filho, mas do Pai e do Filho. O Espírito Santo, sendo a terceira pessoa, chega a nós pela pessoa do Senhor Jesus com o Pai, tá bem? Não individualmente. Para nós, os cristãos, nós temos que ter muita proximidade com a terceira pessoa, com o Espírito Santo. Muita proximidade, porque ele glorifica muito o Senhor Jesus. Os fenômenos estáticos que começaram em Pentecostes dependem da sua atividade. Então aqui o Luciene ele fala dos fenômenos estáticos, como o falar em línguas e profetizar. São fenômenos estáticos. Fala-se em língua pelo Espírito Santo. Profetiza-se pelo Espírito Santo. Sonhos e revelações acontecem pelas manifestações dos carismas do Espírito Santo. São dons dele. Agora, a gente não pode também esquecer aquilo que a gente já falou na aula anterior. São os dons do Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que são os dons de Jesus. Então, são os mesmos dons que operavam em Jesus e que agora estão operando em nós pelo mesmo Espírito, tá bem? Então não era um Espírito Santo para Jesus e um para nós. É o mesmo Espírito. Acrescenta-se-lhes, por analogia, todas as intervenções mais extraordinárias de Deus, milagres, iluminações, salvo as aparições de Cristo ressuscitado. O que ele vai dizer aqui? Vai dizer para nós o seguinte, que o Espírito Santo tem a sua autonomia, tem o seu ministério, é a ele que são atribuídas os milagres, tá bem? É o Espírito de Deus quem efetua esses milagres. Paz, irmão Paulo, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. A iluminação, e o que é a iluminação do Espírito Santo? Você tem aqui a palavra de Deus, você tem a Bíblia. A Bíblia foi inspirada por ele, pelo Espírito Santo. E agora nós temos que entender essa palavra. E para entender essa palavra, o mesmo Espírito que inspirou profetas e apóstolos, agora vai nos iluminar para entendermos o sentido. Quando a gente tenta entender a palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo, nós vamos cometer aí diversos erros de doutrina, tá bem? Pode ser, lógico que acontece, que se aplicam as regras da hermenêutica e da exegese, que são ciências de interpretação da Bíblia. Agora, só a regra por si mesmo não dá conta de nos transmitir a palavra de Deus. Quer dizer, você fica com um texto seco, um texto cru, não transmite fé. Agora, quando o Espírito Santo está utilizando, pode ser a hermenêutica, pode ser a exegese, quando é o Espírito Santo que está utilizando, ele vai iluminar os olhos do nosso entendimento, e com essa iluminação é que a gente consegue entender os oráculos do Senhor. Tá bem, meus irmãos e irmãs? Quer entender a palavra de Deus? Peça ao Senhor para lhe iluminar os olhos do entendimento. Nas primeiras epístolas, Paulo atribui ao Espírito Santo os fenômenos extraordinários que acompanharam a introdução do cristianismo em Tessalônica. Os milagres, aí em grego está escrito em dunamei, o entusiasmo conquistador que animava a sua pregação. 1 Tessalonicenses 1 e 5. Inclusive aqui eu vou aproveitar esse momento para ler o texto sagrado que está sendo citado. O irmão e a irmã que tem aí a sua Bíblia também, encontre lá 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo capítulo 1 e o versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 5. Diz a Bíblia. Vou ler o 4 também. Deixa eu dar aqui a permitir a nossa irmã Rosilane. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois do número dos eleitos, porque o nosso Evangelho
vos foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção. Bíblia de Jerusalém. Vamos ver aqui uma outra tradução, meus irmãos, a que a gente mais utiliza aqui. 1 Tessalonicenses 1:5, para a gente ver um dos ministérios do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Algo que tem que ser bem pontuado para nós também, meus irmãos, é que o Espírito Santo ele tem um ministério para cada crente, tá bem? Os dons são dele, os ministérios são dele, pertencem a ele, e o ministério que ele tinha com o apóstolo Paulo não necessariamente vai estar com todos os crentes que creem no Senhor Jesus e que têm o Espírito Santo. Ele vai manifestar o dom conforme a necessidade e conforme a sua vontade e a sua direção. Aqui vou utilizar a nossa tradução revista e corrigida. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. Então aqui está o testemunho do apóstolo Paulo através das palavras, quer dizer que o discurso, deixa eu dizer para os irmãos e para as irmãs, o discurso evangélico, meus irmãos, aquilo que eu vou pregar, quem prepara o discurso é o pregador, tá bem? É o ensinador, é o professor. O discurso ele é a parte humana de toda a pregação. Então você, irmão e irmã, que gosta de pregar, que gosta de ensinar, você deve ter dedicação ao ensino. Precisa esmerilhar a tua inteligência. Você precisa afiar a sua inteligência, capacitar a sua inteligência, abalizar a sua inteligência. Você tem que enxertar conhecimento na sua inteligência. Depois você vai organizar o seu discurso, começo, meio e fim. A lógica, tá bem? Isso aqui tem coerência, isso aqui não tem coerência, esse aqui faz parte do tema, isso aqui está fora do tema. Então a construção do discurso é nossa habilidade, é nossa responsabilidade. Ponto. É isso que o apóstolo Paulo está procurando dizer aqui aos Tessalonicenses. Ele levou a palavra ele levou o evangelho para eles em palavra. Mas aí a gente tem que interpretar a palavra utilizando inclusive as regras da língua. No caso da língua portuguesa, que é a que nós temos. O que mais que tem no texto, a gente pergunta. Aí nós vamos descobrir que no texto ele diz assim, 1 Tessalonicenses 1:5. O nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, o discurso que eu preguei, mas também em poder. Aí o que é o poder? Eu li para vocês aqui o texto do Sir Fox. É dinamei, tá bem? Dinamei é a palavra que nós utilizamos para dinamite, tá bem? Em português, mas não é uma dinamite. Essa dinamei aqui, ela é uma virtude, tá bem? Ela é uma virtude, é uma eficácia, é um poder, tá bem? Então, é o equivalente ao dínamo, aquilo que dispara, tá bem? Aquilo que é uma espécie de gatilho. Então, a palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses foi um discurso, mas não somente um discurso. Havia um gatilho, havia um dínamo, tá bem? Havia algo que impulsionava a pregação. Aí o apóstolo Paulo ainda diz aqui pra gente aqui, e no Espírito Santo, fazendo distinção da terceira pessoa. Uma coisa é a gente entender o dom, a outra é da onde vem o dom. O dom vem do Espírito Santo. Então os dons que operam na vida do cristão, na vida da igreja, são dons do Espírito Santo. Agora, por que a gente tem que dizer isso? Porque lá no Antigo Testamento, meus irmãos, havia essa confusão. A confusão de que a virtude de Deus que se manifestava pelo chamado Espírito de Deus era só a virtude, que não havia uma pessoa com esta virtude, só a virtude. Novo Testamento corrige isso. Está vendo essa virtude? Está vendo esse dom? Está vendo esse carisma? Pertence a alguém. Pertence a quem? Ao Espírito Santo. Como assim? A terceira pessoa da Trindade. Mas eu não li isso lá no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento ele realmente se apresenta como virtudes, dons e capacitações
para os profetas. Chega em o Novo Testamento, existe uma pessoalidade. Ele é que se responsabiliza, tá bom, meus irmãos? Muito bem. Aí diz, mas no poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. Quer dizer, eu tenho o discurso, eu tenho a manifestação do dom, eu tenho uma pessoa que me deu o dom e ainda uma convicção, algo da alma, algo da mente, algo do coração. Veja só como que o Espírito Santo ele trabalha em sinergia. O que é sinergia, meus irmãos? Sinergia é quando eu pego vários elementos que estão soltos, aí eu coloco esses vários elementos numa só direção. Isso é sinergia, tá vendo aqui? Eu pego as virtudes que tenho. Eu pego o discurso do pregador, o esboço do pregador, ou do professor. Pronto. Mas o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da revelação. Aí vem o Divino Espírito Santo. E ainda vem a mente do pregador com muita convicção. Isso aqui, meus irmãos, é uma sinergia para alcançar o aluno, para alcançar o pecador, para alcançar o ouvinte da palavra. Veja quantos recursos são necessários dentro do reino de Deus para que a palavra do Senhor seja pregada com eficácia, meus irmãos. Não pode dispensar nenhum dos elementos. Por isso, o bom pregador e o bom professor vai se aplicar aos estudos para que a sua palavra seja afiada. Diz o profeta Isaías, meus irmãos, que Deus deu para ele uma língua erudita para que ele pudesse falar a palavra de Deus com eloquência, tá bom? Vocês lembram que nós estamos estudando aqui e eu falei de Apolo, tá bem? Então lá no estudo de especialização em história da igreja, eu falei de Apolo. Apolo ele era um homem eloquente, justamente porque ele se aplicava à oratória. E muita gente preferia ouvir Apolo, a eloquência e o discurso de Apolo, do que Pedro ou Paulo. Veja só como que essas coisas aí influenciam bastante, tá bem? E ele fala também do entusiasmo conquistador que animava a sua pregação. É algo muito interessante, meus irmãos. A palavra evangelho significa boa nova. Sendo uma boa nova, como que ela tem que ser anunciada pelo pregador? No entusiasmo do Espírito Santo. O Espírito de Deus ele é entusiasmado ao falar de Jesus. Quer dizer que ele não vai falar de Jesus assim moribundo, sabe? Melancólico, tristonho, saudosista. O Espírito de Deus ele vai animar a pregação, animar o ensino. Ele é um Espírito animado. Ele é um espírito entusiasmado. Ele é um espírito de poder, de fogo, de glória e de virtude, meus irmãos. Então, quando vocês estiverem aí anunciando a palavra de Deus no Espírito Santo, deixa ele te envolver, para que você, assim, envolvido pelo Espírito Santo, também envolva os seus ouvintes, tá bom? A alegria que compensava a perseguição. Aqui, 1 Tessalonicenses 1 e 6. Está escrito, deixa eu acompanhar aqui na Bíblia de Jerusalém, que é o nosso texto base hoje, tá bem? Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Veja só, que mistério que está sendo revelado para nós aqui nesse estudo dessa noite. Veja o que é sinergia, meus irmãos. O texto muito bem construído pelo apóstolo Paulo. Aqui está o discurso, aquilo que foi preparado pelo pregador. Aí tem a virtude, que dá suporte para o esboço. A virtude do dom da palavra, do conhecimento, da sabedoria e da revelação. Aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo com a virtude e com o sermão do pregador. E ainda vem a certeza. O pregador sabe que ele está pregando a palavra de Deus. Aí ele vai anunciar o evangelho. Sinergia, tá? Então a sinergia vai alcançar o ouvinte. Aí no versículo de número 6 o apóstolo Paulo fala: e o Espírito Santo que está dentro do ouvinte fica feliz
em ouvir o que o pregador e o ensinador está transmitindo, porque aquilo concorda com a sua vontade, com a sua verdade. O Espírito Santo no ouvinte, meus irmãos. O Espírito Santo no pregador e o Espírito Santo no ouvinte. Existe uma fiação, meus irmãos. Nós entramos em fiação do Espírito Santo. Uma alegria toma conta. Por quê? Porque a verdade, a justiça e a paz se encontraram em um só auditório. Assim, aquele que fala e aquele que ouve formam uma só unidade do Espírito Santo e a alegria toma conta dos corações. É o que diz o texto sagrado. Paulo está dizendo: eu estava anunciando e eu vi a alegria do Espírito Santo em vocês. Eu estava pregando e eu vi a alegria do Espírito Santo em vocês. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, ler e estudar as Escrituras Sagradas. Saber que existem alegrias, meus irmãos, que vêm pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus se alegra em você da mesma maneira que ele se alegrou lá no ventre de Isabel, a prima de Maria, quando Maria saudou a prima. Vocês lembram? A Maria saudou a prima, deu um shalom para ela, deu a paz para ela. Quando a saudação chegou no ouvido de Isabel, João Batista saltou de alegria no Espírito Santo dentro de Isabel. Olha só que coisa maravilhosa. Aí a Isabel pegou e ela foi cheia, plena do Espírito Santo, falou: não, olha, minha senhora, quando você me saudou, a criancinha saltou no meu ventre. O Espírito de Deus no crente, ele lhe causa uma alegria, que é a de ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, que essa mesma alegria, ela tome conta dos nossos corações e nenhuma das tribulações que a gente está passando aí venha ocupar as nossas mentes neste momento, tá bom? Tudo isso relembra de perto os primórdios da igreja de Jerusalém. 1 Tessalonicenses 2:19. Agora vou ler aqui a versão revista e corrigida. Bem, então 1 Tessalonicenses 2. O texto que eu estou utilizando, meus irmãos, está aí nesse livro em PDF que eu enviei para vocês, tá bom? Se não tem, vocês me pedem depois, eu vou enviar mais uma vez. Eu garimpei na internet para achar esse livro aqui em PDF, demorou, tá? Quem estava utilizando aí, e eu via que os irmãos não estavam recebendo o texto. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 2:19. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Por quê? Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, 1 Tessalonicenses 2:19. O apóstolo Paulo está regozijando pelos crentes de Tessalônica, que receberam a palavra em muita tribulação e muita angústia, assim como os crentes de Jerusalém também o receberam. Tudo isso relembra de perto os primórdios da igreja de Jerusalém, suas orações estáticas, os milagres e a coragem dos apóstolos. Como os cristãos de Jerusalém ainda, os tessalonicenses conheceram os carismas, particularmente o da profecia, cuja efervescência verificamos na igreja de Corinto. 1 Tessalonicenses 5:19. É bom os irmãos estarem aí com a Bíblia aberta, bem? O apóstolo Paulo fala lá para eles, tá bem? Vou ler aqui a partir do 16. Bom? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Então aqui nós estamos vendo que lá na igreja de Tessalônica havia manifestação plena do Espírito Santo, assim como aconteceu em Jerusalém na festa de Pentecostes, e que o Espírito Santo também manifestava os dons de profecia em Tessalônica, assim como em Jerusalém, e depois, como nós vamos ver, assim como na igreja de Corinto. O dom de profecias, meus irmãos, ele é muito discutido em nossos dias. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, tá bem?
para dar tempo dos irmãos respirarem um pouco, e eu já volto falando sobre o dom de profecias do Espírito Santo.